Eu queria começar fazendo uma leitura de um texto que está em Apocalipse. Quando é Apocalipse, o negócio fica pesado, né? Mas não tem como fugir. Nós estamos caminhando para o fim. E o Apocalipse, cada vez mais nós vemos profecias se cumprindo, nós vemos coisas se cumprindo. Até porque quando a gente fala nos tempos do fim, a impressão que dá é uma coisa que vai acontecer assim, puf, de repente. Mas na verdade são sequências do dia a dia que vão se cumprindo e muitas vezes nós não nos damos conta disso. E eu queria ler um texto que está em Apocalipse, no capítulo 12, e que diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Agora eu quero pular um pouquinho mais para frente, no Apocalipse, no capítulo 17, versículos 3 a 6. Aqui então nós vemos que a mulher foi para o deserto, né? Depois disso, o texto não fala mais dessa mulher, e agora aqui no 17 ele volta a falar. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornava ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Às vezes eu fico imaginando João tendo a visão do Apocalipse, quanta coisa estranha, né, que ele viu, quanta coisa que João viu e teve que traduzir de uma forma com que hoje a gente pudesse ler isso daqui e entender. E muitas vezes a gente olha aqui e não entende nada, né? Mas não entende porque ele teve que colocar de uma forma que fosse, primeiro, de uma forma com que ele podia representar aquilo, porque o conhecimento dele era limitado. Segundo, de uma forma com que o Espírito colocou as palavras para que hoje nós pudéssemos depois fazer correlação daquilo que ele estava falando. E essa abertura dos nossos olhos, ela tem sido progressiva, desde o tempo dos discípulos, dos apóstolos, ela tem sido progressiva. Não quer dizer que a palavra mudou, quer dizer que nós temos um entendimento melhor da palavra progressivamente até os dias de hoje. Até porque muitas coisas que estão aqui, hoje nós podemos entender, e quando a gente começa a estudar o Apocalipse, a gente começa a entender de que parte do mundo, de que parte da sociedade, do que ele está falando. E nós vemos que o mundo tem caminhado para uma globalização, e dentro dessa globalização nós vemos que o Evangelho tem sido misturado à globalização. Então a popularização do Evangelho tem crescido no mundo inteiro. Nós vemos hoje muito mais vídeos, muito mais filmes, muito mais música evangélica no meio secular que antigamente não existia. Antigamente a área evangélica se resumia simplesmente a algumas igrejas, ou às igrejas evangélicas, mas ela não atingia o mundo. E nos últimos anos nós temos visto que as coisas melhoraram nesse sentido. A influência evangélica no mundo cresceu. Nós vemos filmes no Netflix hoje em dia, nós vemos filmes em vários meios de mídia falando sobre Jesus, a abertura que nós temos, mas
Isso é parte daquela ordem que Jesus deu: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando Jesus deu essa ordem, ele deu a ordem para os discípulos para poder fazer justamente isso que nós estamos vendo hoje, uma proliferação do evangelho. E ele disse que tinha dois caminhos: o de ser salvo ou o de ser condenado. E isso não mudou desde aquela época até os dias de hoje. Continua sendo a mesma coisa. Nós temos dois caminhos de ser salvo e ser condenado. Porém, o diabo, sabendo disso, ele faz de tudo para poder desviar a gente desse caminho de ser salvo. A intenção do nosso inimigo é simplesmente de fazer com que nós tropecemos e que nós abandonemos a nossa fé. Como que ele faz isso? Pode aparecer de uma forma feia, pode aparecer de uma forma nojenta, como é o diabo, como é o pecado, mas ele pode aparecer de uma forma sutil. E esse é o maior problema, quando o diabo aparece de uma forma sutil, bonitinho, compreensivo. Porque se a gente vê uma coisa feia, a primeira coisa que você faz: não, vou repugnar isso aqui não está para mim. Agora, se ele aparece de uma forma agradável, a gente acaba aceitando. Por quê? Porque não assusta, né? Fala, pô, ele me compreende, ele sabe o que eu sinto. Só que a única intenção que ele tem é de conseguir mais vidas para poder levar com ele para o inferno. Porque o inferno não foi criado para mim e para você. O inferno foi criado para ele. Agora, como que ele pode, e ele sabe que nessas duas situações de salvo ou condenado, ele já está condenado. Agora, como que ele pode afetar a Deus, sendo Deus todo-poderoso? A única forma dele afetar a Deus é através de afetar a nossa vida. Por quê? Porque Deus ama tanto a criação dele, que o diabo fala assim: então é aqui que eu vou afetar Deus, atacando a nossa vida. Aí ele fala assim: bom, então, você pode perguntar, mas se Deus ama tanto essa criação, por que ele não salva todo mundo? Não seria uma coisa mais lógica? Se Deus ama tanto a criação dele, simplesmente salva todo mundo. Aí eu responderia com uma outra pergunta: quem que manda as pessoas para o inferno? Quem decide quem vai para o inferno? Nós mesmos, exatamente. Essa decisão é feita por nós mesmos. Por quê? Porque está escrito lá em João 3,16, que todo mundo conhece a decor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que não para aí. Fala: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De novo, nós temos dois caminhos: a condenação e a salvação. E o que Deus fez com o amor dele? Olha, eu vou dar o meu Filho para que você não morra. Agora, quem que escolhe ir para o inferno ou ir para uma vida eterna com Deus? Eu, você, cada um de nós. Porque Deus deu o Filho dele para que você não fosse para o inferno. Mas nós que escolhemos. E essa escolha, muitas vezes, como eu falei, ela é enredada de várias circunstâncias e várias coisas pequenas que muitas vezes nós não damos conta. Quando a gente vê dentro das igrejas como que o diabo tem agido, porque quando a gente fala a ação do diabo, a gente pensa a questão do mundo lá fora, tanta coisa ruim acontecendo, nós estamos com guerra hoje em vários lugares do mundo, apesar que isso é outro sinal do final dos tempos. Mas a gente vê que existe uma outra forma, às vezes, do diabo agir, que é bem sutil, bem de leve, e que isso tem atrapalhado muito, porque ele age aqui, dentro da igreja. Onde deveria ser um refúgio para as pessoas, muitas vezes está sendo um lugar de ação do próprio diabo. Mas como assim? O que acontece é o seguinte: como ele vem trabalhando muitas vezes, durante todos esses anos, ele conhece o nosso modus operandi. Ou seja, ele conhece o ser humano. Então ele fala assim: bom, eu bato de frente, ele foge, eu faço isso, ele foge, então vamos junto, vamos fazer de uma forma com que as coisas se misturem. E aí ele entra dentro da igreja e acaba criando o que eu coloquei aqui, chamei como castas dentro da igreja. Grupos de cristãos dentro da igreja, e esses grupos de cristãos muitas vezes podem até atrapalhar a fé das outras pessoas e até muitas vezes tirar essas pessoas do caminho de Deus. Como assim? Pode isso? Pode.
E eu colocaria o primeiro grupo, eu chamo eles de cristãos extremistas radicais. São os jihad de Deus. Vocês já ouviram falar do jihad islâmico, né? Os jihad, na verdade, eles são pessoas que defendem alguma coisa e eles defendem a fé deles. E na igreja nós temos os jihad de Deus. Os jihad de Deus são aqueles super santos. Sabe, a pessoa quase anda em nuvem, assim, quase flutua. É uma santidade extraordinária. Na verdade, esses extremistas cristãos, eles têm características boas. São geralmente pessoas muito zelosas ao Evangelho. São pessoas que estudam a palavra. São pessoas que se dedicam. É aquele que fala assim, venha na reunião de oração. Você não veio na reunião? Ou você não participou da vigília? Ou você não fez isso, você não fez aquilo? A igreja precisa de pessoas assim. Eu não estou falando que não pode ter. A igreja precisa de pessoas assim que motivem outras pessoas. Esse é o lado bom do jihad cristão. Ou do extremista cristão. Porém, eles não conseguem enxergar toda a humildade e todo o amor que Jesus tratou com as pessoas. Então eles ficam na parte do zelo e deixam a parte do amor de fora. Então eles são os primeiros que apontam o dedo, que criticam, que derrubam. Esses extremistas cristãos normalmente são o braço direito do pastor, que estão junto com o pastor, e vamos, e faz, e ajuda, e pastor, vamos isso, vamos aquilo, e reunião de oração, e papapá. Mas são os primeiros que quando o pastor poda alguma coisa que eles querem fazer, põe o pastor na mira. Muitas vezes, quando a igreja cresce muito com pessoas dessa característica, existe uma divisão. As pessoas começam a se separar e a igreja se divide. Infelizmente, isso não é uma coisa atual simplesmente. Se a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, nós temos um profeta que eu colocaria ele nessa característica aqui. Alguém tem ideia do nome dele? Quem pode ser? Jonas. Oh, como assim Jonas? Jonas, um profeta de Deus, Deus manda ele ir a Nínive para pregar a palavra, e Jonas faz o quê? Vai para o outro lado, completamente diferente de onde que era Nínive. Acontece tudo aquilo, vocês sabem a história, ele é jogado no mar, o peixe pega ele se arrepende e vai para Nínive. Nínive era uma cidade de mais ou menos 120 mil habitantes. Para aquela época, uma cidade grande. 3 dias de caminhada para você poder passar em toda a cidade. Jonas vai pregar lá, e a palavra que Deus tinha dado para ele é para ele pregar para as pessoas se arrependerem. Jonas anda 1 dia pregando, se arrependa. Acabou, já fiz a minha parte, Deus, já fiz a minha parte, Deus, e Jonas sobe no morro para ver o que ia acontecer. 1 dia, eu digo que inclusive é a pregação mais eficiente que tem na Bíblia. 1 dia, 120 mil pessoas se arrependeram. Em uma pregação de 1 dia, 120 mil pessoas se converteram. E quando Jonas está lá em cima, e ele vê que o povo se arrepende, e vê que Deus perdoa aquele povo, Jonas fica bravo, furioso com Deus. Eu sabia, por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que você ia perdoar esse povo. Cadê o coração amoroso de Deus? Ele tinha um zelo tão grande pela palavra, mas ele tinha aquilo como se fosse ele só. É um privilégio dele, porque eu sou santo, eu posso. Eles não merecem, porque o pessoal de Nínive, gente, era um pessoal difícil, violento, pessoal truculento. Pensa num povo ruim, era o povo de Nínive. E ele falou, eles não merecem a palavra de Deus, eles não merecem a misericórdia de Deus. E Deus fala assim, olha, eu vou tratar com eles, e vou tratar com você também. Você vai entender o que é o meu amor. E Deus perdoa o povo de Nínive. E ele fica furioso por isso. E hoje tem muita gente assim, não, fulano, não, isso não merece. Não vou nem falar de Jesus para essa pessoa, porque isso não merece. Quem que merece? Todo mundo merece. Todo mundo merece. E ele não é o único. Vocês conhecem Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo era tão zeloso com a palavra, que um dia, que está lá em Atos 9, ele chegou e pediu cartas, porque ele ia visitar a sinagoga, e falou assim, me dá umas cartas, que me dá autoridade para prender cristão. Se tiver no meu caminho algum cristão, eu levo e mando para a cadeia. Por quê? Porque eles viam o cristianismo, ele era fariseu, e ele viu o cristianismo como sendo uma perversão do judaísmo.
Então ele falou assim, ó, esse povo não merece estar aqui, nós temos que prender todo mundo. Até quando ele tem um encontro genuíno com Jesus. Esse encontro com Jesus muda a vida de Saulo, inclusive muda o nome dele para Paulo. E ele tem um maior impacto no Novo Testamento, porque ele foi transformado verdadeiramente. Agora, aquele que perseguia, que para ele não merecia, agora ele faz parte desse povo. Como que Saulo foi transformado para Paulo? Através de um encontro genuíno com Jesus. Ele conhecia a palavra, conhecia toda a parte das leis, ele era zeloso com relação às leis, ou seja, ele cumpria as leis fielmente, cumpria. Mas ele não conhecia Jesus. Não adianta você estar na igreja, você conhecer tudo de igreja, tudo da Bíblia, se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Você vai criticar, você vai mostrar que você sabe, você vai fazer tudo aquilo, mas se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, vai ficar nisso daí. E nós temos outros também, que apesar de não ser característica deles, normal, eles também tinham essa pontinha dentro do coração. O apóstolo, o discípulo chamado João, chamado discípulo do amor, ele e Tiago uma vez estavam com Jesus na caravana, indo para Jerusalém, e foram os discípulos na frente e pararam numa cidade de Samaria para poder preparar as coisas para Jesus passar por ali, e os samaritanos não receberam eles. Quando os samaritanos não receberam eles chegaram para Jesus, Jesus, você quer que a gente mande cair fogo do céu sobre eles? Ou seja, vamos destruir esse povo, vamos acabar com eles, não receberam a gente, que negócio é esse? E aí Jesus ensina a eles, isso está lá em Lucas 9:52, eu quero ler para vocês. E enviou mensageiros à sua frente, indo eles entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Existia uma rixa entre eles. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Vão acabar com esse povo. Mas Jesus, voltando, repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem, de novo, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Eles estavam no começo da caminhada com Jesus. Jesus aproveitou essa oportunidade e falou, não, espera aí, eu não vim destruir, eu não vim condenar, eu vim salvar. Esse é o espírito que nós temos que ter. Esse é o espírito que nós temos que viver. Um segundo grupo, uma segunda casta, diria assim, que é muito perigosa dentro da igreja. Eu chamo ele de cristãos simpatizantes. O cristão simpatizante é uma pessoa muito interessante. Por quê? Porque ele vem na igreja, ele participa das coisas da igreja, ele é sempre envolvido, ele lê, ele estuda, participa de estudo, participa de reunião, canta, faz tudo que o cerimonial da igreja faz. Só que ele para aí. Ele é só um simpatizante. É mais ou menos como se fosse os simpatizantes terroristas. Não, tem gente que até hoje ainda é simpatizante pelo que acontece em terrorismo no mundo, acredite ou não, mas a gente vê isso em todo lugar, no jornal e tal. Agora você imagina ele simpatizante, é contra o sistema, é contra tudo, a gente vê isso muito. Aí fala assim, então tá bom, companheiro, vem aqui, põe esse colete de bomba e você vai lá e vai destruir aquele povo. Não, peraí, eu sou simpatizante, mas nem tanto assim, eu tenho minha família. Não, mas você está na causa, vai estourar junto com eles. Não, isso eu não posso. Ele é simpatizante só até o momento em que ele necessita fazer alguma coisa. Esse crente simpatizante é aquele que está envolvido com tudo, mas quando ele precisa abrir mão de alguma coisa do prazer do mundo e falar, não, mas aí também já é demais, né? Eu vou deixar isso aqui do mundo, olha que beleza que é isso aqui, eu vou deixar isso aqui por causa... não. O crente simpatizante, ele se envolve superficialmente. Ele se envolve com as coisas que estão ali, fáceis, mas quando ele precisa abrir mão de alguma coisa que o mundo está oferecendo, ou ele precisa
provar ou precisa exercer o amor de Deus, ele pula para trás. Você quer um exemplo? Eu amo todo mundo, mas fulano não tem como perdoar. Não, você não entende o que ele fez comigo. Aquilo ali não tem perdão. E a Bíblia fala, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E tem pessoa que fala, não, todo mundo eu perdoo, mas isso aqui eu não posso perdoar. Não, traição é imperdoável. E o que nós fazemos com Deus? O que nós fazemos com Jesus? Essa imperdoabilidade das coisas que nós colocamos como, não, isso eu não posso aceitar, Jesus está falando assim, é isso que você tem que mostrar o meu amor. O passo seguinte do simpatizante é justamente romper essa barreira de que, não, só até um pedaço eu vou, dali para frente não vou mais. E o simpatizante não é novo na igreja. Em Mateus 13, 24 a 30, nós temos a parábola do joio e do trigo. E diz assim lá, Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Nós somos boa semente. Mas enquanto dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que arranquemos e que vamos lá e tiramos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem em feixes, para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Dentro da igreja, existem crentes simpatizantes que são o joio. Eles estão no meio, parecem trigo, dão caule de trigo, dão cabecinha de trigo, mas são vazios. Não tem essência, não tem Cristo dentro deles. E estão no meio da igreja. E estão se enganando. Eu costumo dizer que pessoas assim, elas perdem o tempo duas vezes. Perdem o tempo de estar aqui, porque não aproveitam tudo que Deus tem para eles, e perdem o tempo de estar no mundo, porque já que eles vão para o inferno, não estão aproveitando o que o mundo tem. Não é mais fácil? Então, vai lá para o mundo, já que você vai para o inferno mesmo, aproveita o que o mundo tem. Agora, se você está aqui, aproveita o que tem aqui. Se você está aqui, aproveita o que Deus tem para você. Porque isso aqui que nós passamos não é nada comparado àquilo que nós vamos ter na vida eterna com Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 3,16, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É assim que Deus olha para aquele crente simpatizante que não é nem aqui nem lá, nem aceita nem deixa de aceitar, ele está ali no meio da onda. A Bíblia fala que Deus vai vomitar da boca dele. Deus tem nojo do crente assim. É pesado, mas essa é a essência do Evangelho. Nós não podemos viver o Evangelho de faz de conta, de fazer passando a mão na cabeça. A gente não pode viver esse Evangelho mais, porque nós estamos caminhando para o fim. Não tem como a gente ficar se enganando e dizer, não, depois eu escolho, depois eu me decido. Nós estamos caminhando para o fim. Graças a Deus nós estamos caminhando para o fim. Graças a Deus, eu me alegro muito quando eu falo mais uma profecia, mas isso aconteceu, mas isso, nossa, está chegando no fim. Não, glória a Deus que está chegando no fim. Glória a Deus que nós estamos chegando no fim. Em Ezequiel, no capítulo 33, ele diz assim, quando a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática.
Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que toca um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Não adianta ouvir, não adianta vir todo domingo na igreja, não adianta participar de todas as coisas se nós não pomos a palavra em prática. Se eu não ponho a palavra em prática na minha vida, no dia a dia, na hora que o pastor não está me olhando, na hora que ninguém está te olhando, se você não põe a palavra em prática, você vai fazer parte desse grupo aqui. E no dia da colheita, você vai ser colhido, vai ser colocado em feixes e vai ser queimado. Eu coloco um terceiro grupo de cristãos, que são os cristãos fashionistas. O que é um cristão fashionista? É um cristão que está na moda. O crente da moda, ele está sempre buscando as coisas da moda no mundo religioso, no mundo evangélico. Então ele vai buscar a igreja que tem a decoração mais bonita, que tem o telão maior, que tem a iluminação melhor, que tem o grupo de louvor mais profissional. Ele vai procurar aquilo que enche o coração dele com o glamour da igreja. Está errado ter uma igreja assim? De forma alguma. De forma alguma. É bonito, né? Quando você tem uma apresentação boa na igreja. Agora, o problema do crente fashionista é que ele vai atrás disso e não da palavra. Normalmente ele vai atrás de ouvir uma palavra que massageie o ego. Não, porque você vai ficar rico, porque você vai ser próspero, que você vai ser vencedor, porque você vai ser isso, porque você vai ser aquilo, tudo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Não existe evangelho. Não existe abdicação das coisas do mundo. Não, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, tudo é permitido, tudo é bom. O crente fashionista ele está sempre atrás da novidade. É o culto do milagre. Oh, lá está saindo dente de ouro. Enche lá, vai ver o culto de dente de ouro. Ah, agora lá está acontecendo isso. Enche lá. Ele vai só atrás do espetáculo. Ele está sempre buscando o espetáculo. Onde tem espetáculo, aí estou eu também. Ah, tem um profeta lá, está dando profetada. Eu vou lá também. Eu vou ouvir. Ele está sempre atrás de um espetáculo, sempre atrás de uma coisa nova, e nunca se enche, porque ele está superficial. Ele sempre vai estar procurando alguma coisa nova, que chegou ali, era tudo bonito, não, agora já não é mais, já tem um outro novo, eu vou para o outro, e dali já tem um outro novo, eu vou para o outro. E ele anda de acordo com a moda. Ele anda de acordo com o movimento, mas ele não faz parte do verdadeiro evangelho. Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Tem na Bíblia também. Quem na Bíblia? Tem um casal que entrou nessa onda e pagou um preço muito caro por isso. O nome deles? Ananias e Safira. Gente, Ananias e Safira era o seguinte, estavam lá, igreja primitiva, as pessoas não tinham necessidade naquela época, porque quem tinha posses vendia e entregava os discípulos repartiam para quem tinha necessidade, então ninguém passava necessidade. Safiras e Ananias, vendo aquela onda, uma moda bonita, né? E eles faziam aquilo em público, então falaram, vamos fazer também, está todo mundo fazendo, a gente tem um terreninho ali, vamos vender. Vende o terreno, mas é bastante dinheiro, né? Vamos guardar um pouquinho e vamos dar o resto. Chega lá, vendemos esse terreno. Chega Ananias primeiro, né? E o Espírito Santo fala para Pedro, pergunta para ele se foi esse o valor que ele vendeu. Porque Ananias não entendeu que ele não estava fazendo para as pessoas que estavam ali. Ele não entendeu que aquele movimento não era para as pessoas que estavam ali para poder fazer uma coisa, uau! Aquele movimento era para Deus. Aquele movimento era feito para poder ajudar os filhos de Deus. E era um movimento do Espírito, não era um movimento de auê, não era de ficar celular filmando, estou dando aqui, hein? Ó, que lindo. Não, não era isso. E ele morreu. Na hora, fulminante. E depois chega a Safira, toda bonitinha, agora é minha vez. Estava se arrumando, demorou para chegar 3 horas. O marido já tinha ido, corajoso ele disse em ela, né? Mas foi corajoso. E ele chega lá, ela chega toda faceira. Pedro pergunta para ela também, porque ela sabia. E ela falou assim, olha, por causa da mentira de vocês,
Como seu marido morreu, você vai morrer também. E ela, pum. Seguindo uma moda, sem entender o princípio da palavra de Deus que estava dentro daquilo ali. Não adianta, a moda não funciona, a moda não leva ninguém para o céu. E infelizmente, eles aprenderam isso de uma forma muito pesada, de uma forma muito difícil. Brincando com Deus. Crentes que estão na igreja brincando com a palavra. Crentes que estão na igreja fazendo de conta que isso aqui é bom e a gente pode levar de qualquer forma, mas não é assim. Nós temos que entender que tudo isso que acontece são sementes que o inimigo vai colocando, vai falando, não, está tudo bem assim, Deus entende você, afinal de contas Deus é amor. Talvez seja a frase mais deturpada da palavra de Deus. É essa questão de que Deus é amor e Ele te aceita como você é. Não é mentira, deturpada, mas não é mentira. Por quê? Porque realmente Deus é amor. Deus é 100% amor. E Deus vai sempre te aceitar como você está. Ele te aceita como você é, como você está. Agora, uma vez na presença de Deus, você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Não há como você estar na presença de Deus e ser a mesma pessoa que você chegou. Não tem como. Se você está na presença de Deus, alguma coisa tem que mudar na sua vida. Eu diria mais, todas as coisas têm que mudar na sua vida, porque teu foco muda. Se você está na presença de Deus, a tua vida tem que ser diferente. As pessoas têm que notar na sua vida diferença. Afinal de contas, como se nós somos sal da terra se nós não temos sabor? O texto que eu li de Apocalipse, e fala que João se espantou quando ele viu a mulher no deserto. Ele se espantou, mesmo depois de ter visto tanta coisa, que até o capítulo 17 ele já tinha visto tanta coisa estranha. Por que ele se espantou ao ver a mulher montada na besta? Ele se espantou porque essa mulher representa a igreja. E essa mulher agora estava junto com a besta que representa o diabo. A igreja tinha se unido a ele. Por isso ele se espantou. Por isso o grande espanto de João. Por quê? Porque a igreja se juntou ao mal. E hoje em dia nós vemos que muitas vezes as pessoas usam a igreja ou usam o cristianismo como um amuleto, como uma varinha de condão que eu uso quando eu preciso de um milagre, que eu uso quando eu preciso de alguma coisa especial. Quando eu não preciso, eu volto e coloco ela na prateleira. Eu não vivo uma vida de constância na presença de Deus, porque eu tenho Jesus e está ali na prateleira. A hora que eu precisar, eu vou ali e pego e... Jesus, age aqui. Não é esse Jesus que nós podemos servir. Porque isso não é servir a Jesus. Esse amuleto Jesus, ele não pode ser alguma coisa que nós vamos guardar lá e usar quando a gente precisa. Ai, tem uma doença... Oh, vamos orar, orem por mim, vamos orar. Orou, recebeu a bênção, recebeu o milagre. Bom, agora volto para a minha vida normal, guardo de novo o amuleto. Não é assim a vida com Cristo. Não pode ser assim a vida com Cristo. É como se a nossa vida fosse um carro. Quando você tem um carro, você dá a partida, se você acelerar o carro vai para frente, se você der ré o carro vai para trás, você vira para a direita, vira para a esquerda. Quem conduz o carro? Você. A nossa vida é assim também. Alguém nos conduz. Só que só tem dois tipos de condutores para a nossa vida. O diabo ou o Espírito Santo. Não existe um vácuo. É um ou outro. Um vai sempre te conduzir para a perdição. Sempre te conduzir para a perdição. E o outro vai sempre te conduzir para a vida eterna. Todas as tuas atitudes vão ser convergentes para a vida eterna. Ou todas as tuas atitudes vão ser convergentes para a perdição eterna. Quem escolhe o motorista é eu e você. Agora, quando você escolhe esse motorista,
A tua escolha é genuína. Não tem como você ficar, agora eu sou com um, agora eu estou com outro, agora eu estou com esse, agora eu estou com aquele. Isso não é escolha. Você está se enganando, você está assim. Nós temos que ter uma escolha definitiva. E essa escolha tem que ser por Jesus. Essa escolha tem que ser por Jesus. Nós vemos o assombro de João por ver a igreja misturada com o mundo e ver como que o mundo devagarzinho foi colocando, como a igreja devagarzinho foi colocando o mundo dentro da igreja e coisas seculares foram passando e nós vamos achando isso normal, vamos achando isso natural. Mas isso não é natural e não é normal e não pode ser natural na nossa vida. Por outro lado, nós não podemos chegar ao extremismo de falar assim, não, então vamos tirar isso daqui porque eles não pertencem a nós, porque nós temos que ter o amor de Jesus nas nossas decisões, nos nossos julgamentos, nós temos que olhar as coisas com o amor de Jesus. Eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei impactado, porque era um pastor dando um testemunho, um pastor americano, e eu me vi julgando de uma forma equivocada. Ele falava que ele estava na igreja e de repente um rapaz chegou para ele, falou assim, ele não conhecia, né? Falou, pastor, o que o senhor vê em mim? Aí ele falou, eu vejo um rapaz simpático. Falou, pois é, mas eu não sou um rapaz, eu não nasci assim, eu nasci mulher. Ele se assustou, cabelo curto, roupa de homem. É. E eu vi o senhor pregando e eu queria me batizar. Quando o pastor estava dando testemunho, no meu coração veio assim, mas como vai batizar uma pessoa assim? E ele falou, você quer se batizar? Ele falou, eu quero. Alguma coisa me impede de eu me batizar? E o pastor falou, nada. Nada te impede de você se batizar. E ele fez o batismo dessa mulher, que até o momento era um homem. Quando ela saiu do batismo, ela falou assim, a partir de agora, nasceu a mulher que nasceu em mim, ela voltou a reviver na minha vida. Eu vejo que o olhar daquele pastor de amor sobre aquela situação transformou a vida daquela mulher. Ela deixou o cabelo crescer, ela voltou a ser mulher, depois se casou. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar aquilo que Jesus enxergaria nela. Ele conseguiu enxergar nela aquilo que Jesus olharia e falar assim, é você que eu quero. Ele conseguiu enxergar aquilo que Jesus enxergou em Paulo, que perseguia, que maltratava os cristãos e falou, é você que eu quero. Esse olhar que nós temos que ter como cristãos. E isso que nós devemos buscar como cristãos. O olhar de Jesus na nossa vida. O olhar de Jesus em volta de nós. Sem extremismos, sem tudo pode, sem nada pode. Com o olhar de Jesus. Não é simples, porque a gente sempre pende para um lado, né? A gente sempre pende ou para um extremo ou para o outro. Agora, como é que a gente consegue isso na nossa vida? Primeira coisa, o que o pastor falou aqui quando foi ministrar a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar a mim mesmo. Não é eu falar assim, ó, fulano é assim, ó, Beltrano é assado, ó, fulano é girrado, fulano é simpatizante. Não. Eu tenho que olhar para mim mesmo e falar quem que eu sou. O que eu estou fazendo no reino de Deus. Esse olhar tem que ser para dentro, não para fora. Esse olhar tem que ser para julgar a mim mesmo e não julgar o meu irmão. Quando eu consigo julgar a mim mesmo, eu consigo mudar a minha vida.